Imagina, o seu filho vai e faz uma violência contra essa. Quem aqui corrigiria o filho? Davi não corrigiu Aminon. Pergunte por quê. O que ele ia falar para o menino? Você tocou numa mulher que não era sua? O menino ia dizer: eu aprendi com o senhor, meu pai. O senhor tocou numa mulher que não era sua. Davi não tinha moral para corrigir o filho. E como ele não corrigiu Aminon, Aminon andou dentro do palácio com o peito estufado, como que dizendo assim: eu tenho tudo que eu quero, inclusive a minha irmã. No meio do palácio vem um outro filho de Davi chamado Absalão. O filho que Davi mais amava. O menino mais lindo dos filhos de Davi era Absalão. Absalão encontrou Aminon no meio do corredor e começou a discutir com ele. Aminon disse: nem o meu pai me corrigiu, quem é você para me corrigir? A Bíblia diz que Absalão ficou cego de ódio. Ele catou Aminon com as mãos e matou o irmão com a própria mão. O palácio de Davi tem cheiro de morte. Alguém chega e Davi diz: mataram Aminon. E Davi grita: eu quero que Aminon seja vingado. Quem matou meu filho? Alguém diz: o teu outro filho, Absalão. Quando Davi ouve que é Absalão, Davi se cala. Davi deveria ter repreendido Absalão, sim ou não? O filho cometeu um crime, deveria ter a orelha puxada, sim ou não? Mas Davi não pôde fazer. Pergunte por quê. Ele não tinha moral. O que ele ia falar para o filho? Você matou o inocente? O filho ia dizer: o senhor também fez isso. O senhor matou o marido da mulher. Vai anotando as histórias. Davi tem uma menina morta moralmente. Tem um filho morto pelas mãos de um outro filho. E como Absalão viu que o pai não reagiu à culpa dele, sabe o que o menino disse? O meu pai não presta para ser rei. Ele não tem pulso para segurar nem a família. Aí Absalão deu um golpe de estado no pai. Tiveram que tirar Davi de Jerusalém de noite para ele não morrer pelas mãos de Absalão. Absalão abriu o cofre que o rei tinha, tomou tudo que o pai dele tinha construído em 40 anos e usou todo aquele dinheiro para montar um exército de jagunços. E ele dominou Israel por um tempo. Quando viram que Davi não tinha habilidade para nada, Joabe, alguém lembra de Joabe? Joabe, o capitão, ele pegou um grupo de soldados que ainda eram fiéis a Davi. Como eles tinham habilidade, eles partiram para uma peleja contra o exército de Absalão. E como o exército de Absalão não tinha habilidade, só tinha um número, eles desfacelaram o exército de Absalão. Absalão foge, e a história é conhecida. Ele está em cima de um cavalo, está passando no meio de uma floresta, e as madeixas do seu cabelo eram tão grandes que ele, no trote do cavalo, o cabelo dele se emaranhou num galho de árvore. O cavalo foi embora e Absalão ficou preso pelo cabelo. Joabe, primo de Davi, capitão do exército, viu um menino pendurado. Era um menino, não era um homem maduro, era um adolescente. Era um adolescente que tinha crises com o pai. O pai era rei, mas ele não queria um rei, ele queria um pai que desse atenção para ele, um pai que fosse exemplo, e o pai não foi exemplo. Resultado, Joabe olhou o menino, deveria ter prendido o menino, deveria ter levado para uma masmorra, mas não. Joabe sacou uma espada e fincou o ventre de Absalão e matou, estripou Absalão. Alguém vai até Davi e diz: Davi, Absalão, seu filho, está morto. Davi aos gritos diz: quem matou meu filho? Eu quero vingança. E alguém diz: Joabe, teu primo. E Davi não pôde se vingar. Pergunte por quê? Porque Joabe era cúmplice da morte de Urias. Vocês viram o emaranhado? Vocês viram o preço do pecado? Davi terminou os dias dele em depressão profunda. Se você ler o Salmo 51 e você ler o Salmo 139, você vai ver um Davi debilitado, adoecido. Não veio do céu a praga, não foi Deus que pesou a mão sobre ele, saiu da boca dele: pague 4 vezes o homem pelo seu crime. Ele tem uma filha morta moralmente, tem um filho morto pela mão de um outro filho e um filho morto pela mão do seu primo. Falta um, né? Esse que falta está aqui no capítulo 12 de Samuel. O filho de Batseba, o primeiro menino que sai do ventre dela. A Bíblia diz que quando o menino nasceu, ele devia ser lindo, porque Davi não era feio, Batseba era uma beldade. A Bíblia diz que teve um certo momento que o menino foi crescendo, e de repente ele adoeceu do nada. É até difícil pregar sobre isso, porque a Bíblia vai dizer: Deus feriu o menino. É difícil
difícil falar sobre isso. Falar de um Deus que fere um bebê pela culpa do pecado do seu pai. Mas eu não posso ser mais justo do que Deus. É o que está escrito.